2026, ele não vai ser definido por aquilo que você deseja. Quem estava na fé até agora? Aí eu falei isso, você já... Só que ele vai ser decidido por aquilo que... Vai ser definido por aquilo que você decide. Agora você vai ter que decidir se você vai comemorar ou não. Porque a decisão é algo que é fundamental para esse ano funcionar. A decisão ela é fundamental. Não vai ser definido pelo que você deseja, mas vai ser definido pelo que você decidir. Consegue entender isso? Quem aqui tem muita expectativa de que vai dar certo esse ano? Levanta a mão. Levanta a mão quem acha que não vai ser bom. Levanta a mão aquele que não vai levantar a mão, não importa o que eu diga. Quem vai ser tão maravilhoso? Só que você precisa fazer uma coisa. Se você quer ter grandes coisas em 2026, você vai precisar fazer isso aqui. Fala para o seu lado, queimar os barcos. E o que é que isso significa? Esse queimar os barcos. Se você não estiver disposto a fazer isso, esquece, porque esse ano não vai terminar sem que você consiga fazer. Eu vou te dar aqui os 3 pontos que você precisa seguir para ter um ano maravilhoso. Só que você precisa decidir seguir. E o primeiro dele é queimar os barcos, né? Isso é uma expressão muito antiga, esse queimar os barcos, né? Ela vem da história de guerreiros antigos que eles chegavam num território e ali eles chegavam naquele território com os barcos ali naquelas terras. E aí eles olhavam e falavam assim: e aí, vai dar certo? É boa essa terra? Será que vai? Vai ou não vai? Vai? Então manda queimar os barcos. Esse termo, queimar os barcos, é isso. Eles incentivavam a incendiar a própria embarcação. E isso não era loucura. Pode parecer loucura. Como assim vai botar fogo nos barcos? Não é loucura. O nome disso é decisão. O que quer dizer? Quer dizer que não existe volta, não existe plano B. Ou a gente vence, ou a gente vence. Não tem outro caminho, não tem outro lugar para você ir. E o barco, gente, ele representa o passado. O barco ele é o passado. É o barco, né, que mora ali os defeitos do passado. Está o barco simbolizando aquilo que pode te levar de volta do pecado que você cometeu, do erro que você teve. Ou não teve, ou você foi magoado, ou você foi traumatizado. E isso também faz parte do passado. Queimar o barco significa abrir mão daquele passado, onde mora o teu trauma. Gente, ninguém aqui vive uma vida de Alice no País das Maravilhas, nem ela. Todo mundo aqui tem as suas lutas e as suas guerras, suas falhas, seus erros, suas dificuldades. Só que queimar o barco é você abrir mão do passado. E essa decisão ela é importante porque enquanto existe uma rota de fuga,
você sempre vai querer voltar, olhar para trás. Sempre vai querer olhar para trás. E quando existe uma rota de fuga, não vai existir uma entrega total. Você consegue entender o que eu estou falando? Porque está difícil, gente. Consegue entender? Enquanto a gente deixa as portas abertas, a gente sai e fala, toma aquela decisão, Senhor, eu vou. E a porta está aberta, a vida está lá, para te levar de volta para o passado. Quando você decide queimar o barco, é a decisão de eu vou ter que fazer isso dar certo. Vou ter que fazer dar certo. Você vai ter que parar de negociar com o passado. Você vai ter que parar, porque o passado, a gente controla o passado. Fala para o seu lado, você não controla o passado. Sabe o que você controla? O presente. Mas você deixa de viver o presente lindo e maravilhoso que o Senhor Jesus reservou para você. Por quê? Porque eu estou no passado, eu não estou aqui no presente, eu estou no passado. Tudo te remete ao passado. Está na hora de queimar o barco. Você não pode ficar mais vivendo baseado naquilo que você não controla. O que você não controla, você tem que largar a mão e seguir com aquilo que você controla. Sabe o que você controla? O agora. O agora você controla, a sua decisão você consegue controlar. Existe um futuro lindo para você e está intocável. Não foi tocado ainda. Você pode fazer desse futuro como você escolher, como você decidir, como você definir. Para de achar que a sua vida é uma porcaria por causa do passado. Porque ainda não aconteceu o teu futuro. Grandes coisas podem acontecer. Amém, pessoal? Amém. Então vai ter que queimar o barco. Fala para os seus lados, bora queimar o barco? Bora queimar o barco. E queimar o barco, gente, é decidir avançar, mesmo com medo. Mesmo com medo. É decidir avançar, é assumir, eu não vou mais viver dividido entre aquilo que Deus me chamou para ser e aquilo que eu fui lá atrás. Talvez o que você foi lá atrás não é o que Deus te chamou para ser. Mas você está dividido ali como se tivesse uma terceira opção. A opção do, eu decepcionei, eu falei, não tem jeito. Esquece essa opção. Você vai ter que olhar para frente. Paulo disse aos Filipenses, não foi o que ele disse? Ele falou assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então Paulo já nos ensinou, desde lá de trás, o alvo não está lá atrás, o alvo está na sua frente. Amém, pessoal? Você vai repetir assim, fala para a pessoa do seu lado assim, Deus só constrói futuro. Aonde o passado não tem mais autoridade. Você está pronto para decidir? Eu falei para você. Você falou para mim que você queria um ano maravilhoso. Não falou? Eu falei para você que não vai acontecer como você deseja. Não vai. Você está profetizando? Não, só estou te comunicando. Eu não posso te enganar. Posso te enganar? Então não tá. Não vai acontecer como você deseja. Vai acontecer como você decide. Não como você deseja. Que de desejo a gente quer mudar. E todo janeiro é a mesma coisa. E nunca chega lá. Mas quando você decide, acabou. Quando você decide, bora queimar o barco, bora seguir, bora encerrar esse ciclo, o ciclo do pecado, o ciclo da raiva, o ciclo do trauma, que toda vez que você pensa, aquilo te destrói. Está na hora de encerrar o ciclo. Está na hora. Mas pastora, nem foi um pecado meu, fizeram comigo. Quem sofre? Quem é que sofre? Você. Está na hora de encerrar. É perdoar, é seguir.
pedir perdão pelas tuas falhas, ó Deus, e fazer ser diferente. Esse ciclo ruim que vai estar sempre ali, voltando, vai ter que ficar atrás. Você não vai mais poder visitar emocionalmente o seu passado, nem pensamento, nem sentimento. É botar fogo. É botar fogo de verdade. É queimar o barco, literalmente. Quem aqui vai queimar o barco? Bora queimar o barco? É isso aí. Essa é a primeira lição que eu queria passar para você. Porque existem prisões que só se quebra quando a gente para de achar que é impossível e passa a entender que era só falta de decisão. Era só falta de escolher o certo. A gente chama de impossível. Impossível mudar. A gente chama de impossível aquilo que na verdade é a nossa falta. A nossa falta de lutar. A nossa falta de decidir. Então não para de chamar de impossível aquilo que só é a nossa falta de decisão de escolha certa. Amém, pessoal? Primeira lição, tá ok? Entendido? Quem vai cumprir essa primeira lição? Vai cumprir essa primeira lição? Logo mais eu vou voltar nela só para te dar um toque a respeito disso. Amém, pessoal? Vamos fazer acontecer. Olha, não ainda não. Ó, se agora a gente decidiu queimar os barcos, o que a gente precisa? A gente precisa de um caminho. A gente precisa de uma direção. Porque quando eu deixo o passado, eu deixei lá atrás. Agora eu vou ter que seguir um caminho, seguir uma direção. E aonde eu consigo essa direção? Porque o segundo passo é justamente esse, coloca para mim. Escolher a direção do caminho certo. Então o primeiro passo é o quê? Queimar os... É dizer tchau para o passado. Tchau, passado. Teus erros, os erros dos outros, ficam aonde? Passado. Primeiro. Segundo, escolher a direção e o caminho certo. Porque agora, pensa, imagina você queimou os barcos. E agora? Agora eu vou ficar aqui? Não vou sair do lugar? Não. Para conquistar, eu vou precisar seguir e vencer. A palavra de Deus é o nosso guia. Você vai ter que decidir. Talvez você criou o seu próprio caminho no meio da sua história. Eu vou por onde eu quero, eu faço o que eu quero, quebra a cara. Está na hora de você falar assim: agora eu vou escolher andar no caminho de Deus. Eu vou escolher agora ser dirigido pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. É importante você escolher o seu caminho. Afinal, existem apenas dois caminhos. E o Senhor mostra isso nessa palavra aqui, ó. Então, Deuteronômio fala assim, ó: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Essa palavra continua, viu, gente? Ela fala de idolatria, ela fala da pessoa que decide ficar longe de Deus. E aí, quando a gente olha para isso, a gente fala assim: uau, olha isso. Deus, ele não tira o homem do poder da escolha. Deus, ele tira o homem do poder da escolha?
Obrigada. Sozinho, você amaldiçoa a sua vida sozinho. Quando você decide viver longe de Deus, Ele apresenta os caminhos. Mas quem decide por onde andar é quem, gente? É nós. Ele fala, diante de você, eu coloco aqui, ó, o caminho da bênção, o caminho da maldição. Você decide, é só dois lados. Diante de ti existem dois caminhos, você escolhe. Está na sua decisão. Deus, Ele não se afasta do homem. Mas às vezes o homem decide pelo caminho errado. A gente pode ficar no caminho errado, gente? Será que o caminho errado é bom? E quando eu falo do caminho errado, do caminho de maldição, tem gente que nem gosta dessa palavra. Fala assim, que isso, pastora? Isso é o Antigo Testamento, pastora. Não, nem fala nisso. Jesus é maravilhoso, a gente pode fazer o que a gente quer, está tudo certo. Não. Tem gente que vive esse engano. Sabe por quê? Só porque o Senhor Jesus falou exatamente isso, mas de forma diferente, usando outros exemplos para desenhar para quem não entendeu esse aqui. Vamos lá. Coloca aí para mim. Ele fala sobre duas portas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta espaçoso caminho que conduz para a perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e há poucos que a encontram. O Senhor Jesus falou a mesma coisa que Deus falou lá atrás. É que lá atrás Deus usou três caminhos, o caminho da bênção e da maldição. Agora o Senhor Jesus está usando o quê? Duas portas. Agora o Senhor Jesus está usando duas portas. E o Senhor Jesus fala que existem duas portas. Uma é larga, é confortável, ó. É popular. É popular. Todo mundo curte essa porta. Todo mundo conhece, entra por essa porta. A outra, quando ele diz estreita, ele quer dizer que exige renúncia. Você não entra com bagagem. O pecado, o erro, tudo isso vai ter que ficar fora. Você vai ter que tirar de você para você passar pela porta estreita. Porque a porta estreita, ela é apertada, ela exige decisão. Exige decisão e a gente volta aonde ali a gente percebe que uma coisa encaixa com outra coisa. Todo mundo está andando, gente, ou no caminho de bênção ou no caminho de maldição. Todo mundo. A pergunta agora é: qual é o caminho que você anda? Para onde vai? Esse caminho que você escolheu, para onde ele vai te levar? Agora é a pergunta. A pergunta é essa: para onde esse caminho que eu escolhi está me levando? Está me levando para procurar no caminho errado. Eu tenho a chance de Deus de fazer o quê? Voltar hoje, porque Deus é bom. Deus está te dando hoje a chance. Ele coloca diante de você a chance. Ó, filho, tem aqui o caminho do mal. E você tem um livre-arbítrio para escolher. Ele não quer oposto, não. Quer filho. Se você for meu filho, eu vou cuidar de você com amor. Quem é pai e é mãe? Você cuida do seu filho com amor, com carinho? Agora imagina Deus. A gente é pecador, a gente ama nossos filhos. A gente defende os nossos filhos. A gente cuida. Pelo menos vai ser assim, né, gente? E aí você imagina Deus. Como que Deus ele tem coisas para você, ele fala filhinho. Ele chama você de filhinho. Quando você lê a Bíblia, em vários momentos ele fala o quê? Filhinho. Deus ele te ama, ele quer ter coisas grandes para você. E o Senhor Jesus continua falando. Ele fala sobre
que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Quando a gente olha isso, a gente fala, puxa vida, o Senhor Jesus agora nesse exemplo, ele fala que existem duas casas. Essas duas casas enfrentaram a mesma tempestade. Enfrentou ali o mesmo vento. As duas casas enfrentaram a mesma luta, as mesmas dificuldades. Só que elas tiveram fins diferentes. Porque o segredo estava no alicerce. Passaram pela mesma coisa. Só que a definição é a base. Você precisa decidir, você precisa escolher. Quem ouve a palavra de Deus e pratica. Porque é só ouvir, gente? Não. Você está aqui ouvindo. Quantos vão sair daqui e praticar? Esses terão um ano lindo. Terão uma vida linda. Aqueles que praticam, não aqueles que ouvem. A palavra está aqui. O Senhor Jesus passava e ele pregava multidões. E eram poucos aqueles que tomavam a decisão. A chance é para todos. Mas a transformação é para quem decide ser transformado. Gente, eu podia ficar aqui a noite toda fazendo uma vigília, falando sobre dois lados. As duas árvores. A árvore que frutifica e que honra. A árvore que não frutifica e que é amaldiçoada e vai ser cortada e lançada fora. É sempre dois lados, é sempre ali dois espaços, sabe? É sempre ali. Não tem uma terceira. O caminho que a gente escolhe vai definir tudo, gente. O caminho que a gente escolhe é o que vai dizer se a gente vai chegar lá ou não. Eu quero ir para a praia, mas se eu pegar o caminho contrário, sabe quando eu vou chegar na praia? Amanhã? Não. E talvez você tenha pego o caminho contrário. Mas eu vou te falar uma coisa para você. Quem dirige aqui? Levante a mão, quem dirige? O que é melhor? Você que dirige. O que é melhor? Você descobrir que está errado o mais rápido possível para fazer a conversão e ir para o caminho certo? Ou você chegar longe, mais longe possível, passou lá, imagina eu decidir que eu vou para a praia, Santos, porque Deus me chamou para ser o Santos. Só que eu pego o caminho que me leva para a Bahia. Vou lá para a Bahia, passa lá para o Nordeste. Quanto mais rápido eu falar assim, peraí, eu estou no caminho errado, e eu fizer a conversão, quanto mais rápido eu fizer isso, o que acontece? Menos prejuízo eu vou ter. É ou não é? Menos tempo perdido. Porque tempo, quando você pega o caminho errado, você já está perdendo tempo. Mas quanto mais longe você insiste no caminho errado, mais tempo você perde, mais percas você tem. E com Deus é a mesma coisa. Talvez você está no caminho errado. E sabe quando que é a hora de você perceber isso? É agora. Porque se você deixar para amanhã, para depois, cada vez você vai estar mais longe do lugar que você queria estar na bênção. Você consegue compreender isso, igreja? Consegue? É dois fins. Não tem um terceiro fim. Ou você vai chegar,
É sobre isso. E aí vamos dar uma continuidade agora. Vamos continuar aqui, ó. Então nós decidimos que vamos queimar os barcos. Nós escolhemos o caminho e a direção certa. Decidimos viver pela palavra. Quem decidiu? Aí tá, passa, hein? Agora falta a última coisa. A última coisa aqui eu preciso te contar, porque é muito importante. Eu tenho que te falar com amor. De verdade. Escolher o caminho certo não vai impedir as lutas. A parte que ninguém gosta. Quando fala da bênção, a gente, uau, né? Agora, quando a gente escolheu o caminho certo, mas isso não vai impedir as lutas. Escolher a porta estreita não vai impedir os impactos da vida. A gente passa por luta, a gente passa por problema. Só que existe uma arma espiritual que define quem permanece nesse caminho e quem não consegue permanecer. Porque até está no caminho certo, mas aí vem a luta e a pessoa desiste. Tem uma arma secreta. Quem quer saber qual é a arma secreta? Querem saber qual é a arma secreta? Existe uma arma espiritual que vai definir quem permanece de pé. Porque lutas a gente vai enfrentar. Se eu falar para você assim, você vai sair daqui, você não vai ter um problema. Você não precisa lutar. Eu vou lutar bem. Vai ter lutas. Isso aqui, é muito importante. Quer ver? Ninguém quer ver. Está ansioso aí para ver? Nossa. É engraçado a cara de vocês quando vocês não entendem nada. Vocês não assim, Aí eu olho para cada outro, eu tô assim, O outro assim, É interessante. Pastor, é sempre uma bolinha, então, de tênis. Quem aqui já viu um jogo de tênis? Quem já assistiu? A solução da minha vida é uma bolinha de tênis? Claro que não, né, meu filho? Fala o pessoal do seu lado, não é não. Não é não. Isso aqui é uma bolinha de tênis. Ela é leve, pequenininha, como é frágil. Só que ela carrega uma virtude poderosa. Sabe qual que é o nome? Isso aqui, resiliência. Eita, o negócio desceu lá para baixo. Baixou tudo aqui, dá para enxergar aí? Baixou tudo. O slide acho que deu um pau. Não tem problema não. Resiliência. Essa bolinha, ela tem resiliência. Você pega ela aqui, Tá conseguindo ver? Se eu aperto aqui, Eu apertei, ela ficou no formato que eu quis? Não. Ficou? Não. Eu aperto, quando eu solto, o que acontece? Ela volta para o lugar. Quem já assistiu um jogo de tênis? Já viu um jogo de tênis? Quando a raquete bate, ela ali, naquele momento, ela é deformada, né? Parece que agora a bola, que é uma bola deformada, serve para alguma coisa? Não, uma bola tem que rodar, não pode ser deformada. E quando bate, deforma, né? Mas imediatamente, sem demorar muito, ela já volta para o seu
para a sua forma natural. E o nome disso, das moléculas que são feitas, né, essa bolinha, ela existe ali, né, uma química nela que faz isso. E isso na nossa vida é resiliência. A resiliência, presta atenção, é a capacidade de superar e se recuperar de adversidades, traumas e quaisquer problemas, aprendendo com as dificuldades e utilizando-as para crescer, usando a dificuldade para quê? Para crescer, ao invés de ser o quê? Destruído. Mantendo as emoções equilibradas e a saúde mental e espiritual. Isso daí, para você entender, isso aí é ser resiliente. E nesse ano de 2026 existem motivos extras para você conseguir entender isso. Jesus está voltando. A tendência é que muitas coisas não melhorem. Vai ter muita dificuldade. Se você não for resiliente para vencer, para ultrapassar, para passar por cima, para permanecer, para não desistir, você desanima. Você decide buscar Deus. Já vai ficar doido com você, que você vai abandonar o pecado. Se você não lutar e falar assim, não tem problema, já vai querer bater na minha vida, me impedir, mas eu decidi que eu sou a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor não vive no pecado, eu consigo também não viver, e eu vou lutar, e eu vou fazer. Se você não decidir ser desse jeito, na sua vida espiritual, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, sabe? Decidir que você não vai jogar pro lixo e falar, desisto. Não. Nós vamos vencer. Com Deus a gente vai vencer. E, gente, quanto mais forte essa bolinha aí for atingida, e isso pode acontecer na nossa vida nesse ano, podem vir alguns problemas, algumas dificuldades querendo atingir a gente, mas eu vou falar para você, quanto mais forte ali, ó, ela é atingida, mais rápido ela volta. Quanto mais forte ali tentam bater nela para deformar, mais rápido ela volta à forma dela. Você consegue entender? Quando a gente olha, a gente fala assim, puxa vida. Mas, pastora, não é fácil. Às vezes a gente apanha da vida. Às vezes a gente passa nos estreitos, a gente apanha. Quem é que já apanhou muito da vida? Meu irmão? Já apanhou da vida. Mas sabe o que é mais lindo? Quando ela é atingida, ela não só volta ao formato original dela, o mais rápido, né, possível, mas ela também ganha virtudes que ela não tinha antes. Ela se torna mais rápido, mais forte e com melhor direção. O nome disso é você conseguir olhar as dificuldades que você passa por algum lado bom. E às vezes você não vai entender. Mas ser resiliente é conseguir enxergar, mesmo no momento da dificuldade. Tem impacto que não veio para me parar. É um impacto, mas não veio para me parar. Veio para me impulsionar. Amém, pessoal? Você tem que ter esse tipo de visão. Porque se você não tem esse tipo de visão, você vai desistir. Você vai ficar amuado nas primeiras dificuldades. Você entende isso? Ah, pastora, mas falaram que 2026 vai ser um dos piores anos, um dos anos mais difíceis para tudo, para comércio, por questões de
Irmã, vamos parar para pensar. A gente entrou nesse ano de um jeito que a gente nunca entrou na nossa vida. Em 2022, em 2020, quando eu enfrentei a pandemia, eu era mais fraca do que eu sou hoje. Hoje eu venci uma pandemia. Você venceu a pandemia? Em 2019, eu venci um câncer. Eu tinha pouco tempo de vida. E eu estou aqui. 7 aninhos. E olha só. Eu estou mais forte hoje do que eu estava lá. Ah, mas eu não consegui lá atrás. Lembra que o passado vai ficar no passado? Você é mais forte hoje. O que você passou? E para pensar agora. Fecha seus olhos um pouquinho aí. Fecha seus olhos. O que você já passou na sua vida? Em vários aspectos. Para pensar. Olha o que você já venceu. Você está aqui de pé. Você não está morto. Tentaram passar por cima de você. Você não está morto. Você está de pé. Olha tudo que você passou. Você tem mais experiência, mais força hoje, mais cicatrizes, mais testemunhos do que você tinha lá atrás. Então, você precisa parar e pensar, peraí, os demais anos eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Eu já venci coisas piores. Eu já sobrevivi dias que eu achei que não ia sobreviver. Talvez você só percebeu a força que você tinha quando você precisou usar. Irmã, em Coríntios fala assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Resiliência não é não chorar, então não vou mais chorar, não. A resiliência não é não chorar, é não desistir, mesmo que você chore. Eu vou falar, você não chora. Vai ter um dia que você vai chorar. E que seja nos pés do Senhor. Resiliência, viver uma vida, é viver de resiliência, né? Ter uma vida ali resiliente. Não é não sentir, mas você não sente as dores, as lutas, as dificuldades. O que as pessoas fazem, você não sente, não é não sentir, é não parar. Você pode até sentir, agora você acha que ela não sente? Ela sente, mas ela não para. E não importa o tamanho do seu problema, ele é menor do que o seu Deus. Ah, pastora, mas eu tenho que consertar, eu tenho isso, eu tenho vergonha. Tudo isso é menor do que o seu Deus. Ah, pastora, mas existem traumas que me prendem, que me modificam. Tudo isso é menor do que o seu Deus. Coloca isso no seu coração. Você não vai desistir. Amém? Você não vai desistir. Pode existir uma lista de dificuldade. Você vai vencer uma por uma. Você não vai desistir. Quem é que está nessa fé? Está nessa fé? Então vamos relembrar os 3 passos para ver se você guarda no coração? Primeiro, firmar os passos. Segundo, escolher a direção do caminho certo, que é através da palavra de, não é a opinião do outro, não é a sua opinião, não é a opinião de outras religiões, é a Bíblia, a palavra de Deus. E o terceiro passo é
Segura aqui. Leva lá. Distribui aí. Você só vai pegar se você for queimar o seu barco. Porque esse barquinho aí, você vai escrever o seu passado. Você vai escrever suas mágoas, seus pecados, tudo que é parte do passado. Você vai escrever. Você só vai pegar se você for fazer. Não pegue se você não for fazer, por favor. Você vai escrever aí. Depois você vai colocar assim, ó, ele vai, cuidado para não se queimar, pelo amor de Deus. Pega um isqueiro, um fósforo e você vai fazer, sabe o que na sua casa? Você vai queimar. Não pode fogo em casa, por favor. Você vai escrever e depois você vai queimar. Você vai queimar literalmente o seu barco. Você vai fazer isso de verdade. Você vai escrever aí o teu passado, porque o barco simboliza o passado que você não quer mais que seja relevante. Não é mais relevante. Não é para mim esse pensamento, esse sentimento, essa angústia, essa dor, esse pecado que eu cometi contra Deus. Você vai colocar tudo lá e você vai queimar. É o primeiro passo. O segundo passo, que é decidir um caminho, você disse que decidiu. Quem decidiu? Mas é no dia a dia que você vai mostrar. Porque decidir aqui é outra coisa. Ler a Bíblia todos os dias é coisa. Ler a Bíblia para seguir. Eu não leio a Bíblia. Por que tem muitas igrejas, religiões que pregam baboseira e está todo mundo falando amém? Está falando amém porque não é a Bíblia. Porque se lê essa Bíblia, sabe que é uma baboseira. Então você não pode ser condenado a acreditar naquilo que te dizem. Isso é condenação. Você precisa ler para conhecer e saber o que agrada a Deus e o que não agrada. Qual é a verdade que Deus realmente espera da sua vida. Compreende? E por fim, a resiliência vai ter que ser provada. Sabe quantos dias desse ano? Fala para a pessoa do seu lado, 365. De 2026 só. Ano que vem é outra luta. 365 dias de resiliência. Mas eu apanhei para levantar. Chorou? Hoje foi choro, não tem problema. Chora, depois enxuga as lágrimas, levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Nós vamos vencer.